Mercado Ético traz hoje uma convidada que vai nos ajudar de maneira única a traduzir o conceito de ética para a vida cotidiana e trazer esse conceito para dentro do nosso coração. Para que ética não seja mais apenas um conceito, um aprendizado, mas seja a semente que nós estamos plantando, por exemplo, aqui, agora e todas as semanas no Mercado Ético. Eu falo da doutora Lídia Aratangi, que é psicóloga renomada, uma grande palestrante, uma grande escritora. Quem não se lembra de Pais que Educam os Filhos, que Educam os Pais? Esse livro que traz uma perspectiva completamente inovadora, revolucionária, humana, profunda, sobre um dos temas mais alarmantes dessa nossa era, o tema da educação. Doutora Lídia Aratangi, que prazer e que honra tê-la no Mercado Ético. O prazer é meu. Conte para nós o que é ética no cotidiano. É essa ética das miudezas, do dia a dia, porque não há divergência quanto aos valores que nós devemos transmitir. Mas na hora de transmitir esses valores, isto não se faz por palavras, isso se faz por ações, por posturas. Então, por exemplo, a gente não tem a menor dúvida de que mentir não é um valor, que a gente tem que ser leal e verdadeiro. No entanto, com a maior tranquilidade, a gente pode dizer para uma criança de 8 anos, por favor, atende o telefone, meu filho. Se for a tia Maria, diz que a gente não chegou ainda. A gente quer ensinar para os filhos que o respeito pelo outro é importante na vida. No entanto, se a estrada estiver congestionada, a gente passa pelo acostamento com a maior sem cerimônia. Então, essa discrepância entre os valores em que a gente acredita, e acredita mesmo, nós não somos mentirosos, só um pouco hipócritas. Essa discrepância entre os valores em que a gente acredita e aquilo que nós de fato estamos transmitindo, seja em casa, seja na escola, seja na leitura dos jornais, seja assistindo a um jornal pela televisão ou vendo uma propaganda. Essa discrepância é que torna a educação uma tarefa, além de impossível, bastante difícil. A gente tem falado muito aqui no nosso programa sobre o grande fenômeno da esquizofrenia social. O Mercado Ético é um espaço dentro do mundo midiático que tem uma intenção muito clara, é de trazer fachos de luz. Cada um dos convidados que vem falar aqui com a gente durante essa quase meia hora, traz um facho de luz diferente, de coloridos diferentes, de história de vida diferente, de reflexão e experiência pessoal e profissional diferentes. No mundo da mídia, hoje, que é um interesse nosso muito óbvio, particular, até porque eu venho do mundo da mídia, a gente percebe que existe todo um fenômeno de educar, deseducar. Quer dizer, assim como eu sou educada pela minha família, pelo meu vizinho, pela professora na escola, eu sou, infelizmente hoje, educada ou deseducada, e eu digo eu, criança de 0 a 120 anos, sou educada pelo que eu estou vendo e vivendo através da mídia. Sim. O que é, na sua visão e na sua experiência, educar ou deseducar pela mídia? Gostei da sua imagem do foco de luz. E eu acho que é aí que está o principal problema. Onde é colocado o foco de luz? O que é iluminado numa notícia? É claro que um telejornal, ele não inventa as suas notícias. Ele reflete notícias verdadeiras. Só que a gente nunca passa a verdade inteira. A nossa verdade é sempre uma verdade parcial. E o foco é, em geral, colocado no lugar que deseduca. Vamos pegar um exemplo, há não muito tempo atrás, que houve aquele terrível tiroteio num cinema de shopping em São Paulo, que matou várias pessoas. O atirador foi capa das principais revistas do país, foi título das manchetes de todos os jornais durante muito tempo.
todo mundo sabia tudo sobre ele, como o nome, o que ele fazia, que idade tinha. Foram procurar... Desculpa a interrupção, mas é um tudo relativo também, sim, né? Claro, tudo porque que foi mostrado. Não é a história de vida daquele ser humano, não foi também muito mostrada, claro, não, né? Embora tenha sido procurada a história de vida junto aos pais, mas, claro, sempre com um certo recorte que serviria para mostrar como é que a gente cria um assassino. Isso. Ninguém se lembra como foi mesmo que esse tiroteio foi interrompido. Ah, é você que está aí. Você lembra como é que o famoso tiroteio lá no cinema de shopping foi interrompido? Todo mundo diz assim, acabaram as balas. Não acabaram nada, tinha 11 balas naquela agulha ainda, quando um rapaz se levantou do fundo da plateia e se atirou contra o assassino, o imobilizou e aí veio a polícia e desarmou e tudo isso. Quem é este moço? Alguém foi procurar o Renato Lucena de Mello. Renato Lucena de Mello. Renato Lucena de Mello tinha, na época, 24 anos, era estudante de publicidade, era exatamente do mesmo extrato socioeconômico que o Mateus, uma família parecida, mas ninguém foi procurar os pais do Renato para descobrir como é que se cria um herói. E a mensagem que nós estávamos passando para os nossos filhos e para os nossos jovens era muito clara. Se você quiser estar na capa das principais revistas deste país, é muito mais fácil como assassino do que como herói. Então, esta coisa de não ter interesse, não despertar curiosidade sobre este outro lado do fato, todos esses fatos que nos aparecem e que nos chocam, tem sempre um outro personagem que seria um representante mais próximo daquilo que nós somos. Daquilo que nós de fato somos e da história contemporânea que nós de fato estamos construindo. Eu acho que educar tem a ver com isto, você colocar o foco nesse outro lado. Educar é sim uma tarefa subversiva. É olhar para aquilo que não está sendo mostrado, embora esteja ali. A solidariedade, aquele caso de um ônibus que foi sequestrado no Rio de Janeiro. E que o rapaz translocado, o ex-marido da mocinha, e ele com o revólver na cabeça dela e que sequestrou o ônibus inteiro. Aquilo ficou ao vivo durante um dia inteiro na televisão. Negociação com o rapaz, ele acabou concordando, deixou os passageiros saírem. 4 passageiros ainda assim ficaram dentro do ônibus. E só saíram junto com a moça. E quando alguém perguntou, mas por que vocês ficaram lá? Não, porque se a gente saísse, ele mataria a moça. Eles não eram parentes, eles não tinham nada a ver com aquele enredo, eles eram humanos e solidários. Mas ninguém foi entrevistar estas 4 pessoas. Isso. Desses eu não consegui saber nada, bem gostaria eu de saber. E se alguém entrevistou, assim como o Lucena, que você acabou de falar, meu colega da área de comunicações de 24 anos, se alguém entrevistou, isso não foi realmente o realçado. O que você está trazendo para nós é algo que a gente vem colocando em diferentes momentos aqui no Mercado Ético e também no nosso portal, no mercadoético.com.br, que é a certeza de que existe sim um paradigma que está sendo aviltado. Quer dizer, o verdadeiro ser humano não está sendo revelado. E mais que isso, isso é gravíssimo. O verdadeiro ser humano tem dentro de si tudo aquilo que é humano. Nós temos dentro de nós mesmos, sim, o herói e temos também todo o DNA para poder ser um assassino. O que é que faz a diferença? Doutora Lídia, o que faz a diferença, todos nós aqui do Mercado Ético vamos ouvir no próximo bloco. Até já. Doutora Lídia, você estava dizendo que é esse olhar, é esse facho de luz sobre o outro, sobre o fato, sobre a notícia, sobre a maneira de comunicar, sobre o filho, sobre o vizinho, sobre o colega de trabalho, sobre aquele que a gente chama de subordinado muitas vezes, ou sobre o falado consumidor. Esse olhar faz a diferença. Como? Esse olhar faz a diferença, porque através deste olhar
Cada um de nós vai aprendendo quais são os canais que devem ser acionados. O que é valorizado de tudo aquilo que nós trazemos dentro como potencial. Desde pequenininho, uma criança vai aprendendo a decifrar os gestos de carinho, de aprovação e desaprovação da mãe, do pai, da avó, das pessoas importantes que o cercam. É através deste aprendizado do que aquela família, aquela escola, aquela cultura valoriza, que diferentes canais vão ficando mais ou menos desenvolvidos dentro de nós. Então, nós temos, sim, a possibilidade de ser herói ou de ser vilão. Dentro de cada um de nós, seres humanos, estão todas as possibilidades do humano. O que nós vamos ser em cada situação, em cada momento de vida, depende do que é que está sendo mobilizado dentro de nós. E por que será que a mídia, como um todo, mobiliza tanto a sombra? Eu tenho a impressão que por trás disso tem uma falsa visão do ser humano e de si mesmo, como se só o mal tivesse algum mistério a ser desvendado. Como se o bem fizesse parte da nossa natureza e o mal não. Então, com isto, o vilão é colocado como exceção, como distante de nós, como diferente de nós. E por isso nós temos que olhar para ele. Não é verdade? Tanto não é verdade que fazem grande sucesso, por exemplo, os livros que são biografias de seres extraordinários, de seres grandiosos. Verdade. Agora, os seres extraordinários, por serem extraordinários, servem pouco de modelo para o nosso cotidiano. Com certeza. Nós temos que ter um pouco mais de acesso e divulgação desses heróis do cotidiano. Claro. Todo dia tem no jornal. Os heróis do cotidiano estão ali. Cada vez que tem um acidente, cada vez que tem uma catástrofe, eles estão ali. Imediatamente, quando caíram as torres gêmeas, que continuam caindo quase todo dia, elas aparecem na televisão caindo e caindo. Coisa horrível. Quando aconteceu aquela tragédia, ao mesmo tempo que as torres caíam, se fez uma corrente de solidariedade. Gente vindo daquela cidade, e estamos falando de Nova York, não de São Paulo, Salvador. Aquela cidade que é considerada fria, que é considerada de gente indiferente, veio gente de tudo quanto era lado, trazendo leite, trazendo toalhas molhadas, trazendo cobertores, oferecendo sangue. A solidariedade estava presente numa quantidade enorme de pessoas que se mobilizaram ali no mundo para ir ajudar. Pois é, doutora Lídia, mas será que o fato de mostrar e exaltar essa capacidade impressionante de todos nós, no nosso cotidiano, nos unirmos, sermos eficazes, fazermos uma mudança positiva na situação vigente, será que isso interessa a muitos dos mentores e dos que manipulam hoje a própria mídia e o próprio ser humano e as sociedades como fantoches de uma possível ideologia? A sua pergunta traz a resposta, né? Mas eu vou baixar essa bola, porque evidentemente se você mostra a solidariedade de todo aquele povo, se você mostra de perto todos aqueles rostos e vê que ali tinha gente branca, preta, amarela, roxa, cor de limão, todas as raças, todas as etnias, todas as culturas estavam ali, gente com véu, gente com cruz, gente com estrela, fica difícil fazer uma guerra. Para você matar o outro, você tem que acreditar que ele é diferente de você. Ele é o mal, claro. Você é o bem. Claro. Ou seja, existem sim interesses por detrás deste foco, entre aspas, fascínio pela sombra. Agora, existe sim também hoje uma audiência, seja para a televisão, seja para a propaganda, seja para as marcas, seja para o noticiário, seja para a novela, que está sedenta de se ver projetada, de ver a sua realidade projetada. E essa realidade, como você, doutora Lídia, está muito bem colocando, quer dizer, ela é incrivelmente misteriosa na nossa capacidade de fazer bem, de fazer bem feito. E de sermos tantos, de sermos plurais, de sermos ao mesmo tempo tantos personagens diferentes, atuando ao longo de um dia. Quantos somos nós e como nós vamos sendo modificados por cada experiência, por cada contato humano.
A gente estava falando agora há pouco de livros, uma mídia poderosa, assim como filmes, por exemplo, no cinema e assim por diante. Grandes personagens de todas essas obras magníficas, magistrais, são gente simples. Gente simples, e é o olhar sobre aquela história, sobre aqueles fatos, sobre aquelas circunstâncias. Esse olhar é a grande obra. Eu estou comentando isso porque muitas vezes o jornalista, o publicitário, o profissional de marketing, o especialista em branding, né? Diz assim, não, mas é que isso não tem o impacto. Meu Deus do céu, se o verdadeiro olhar, o olhar sobre esse mistério fabuloso do ser humano não tivesse impacto, nós não teríamos tido nem nós não teríamos nada chegado até aqui. Da arte. A arte não teria existido. A espécie humana não teria existido. Nós somos uma espécie muito mal projetada para se defender. Nós não temos garras, nós não temos presas como o lobo, nós não temos braços fortes como o urso, nós não podemos nos esconder, nós não temos pelo para ficar camuflado no mato, na terra. Nós só tivemos uma saída, Cristina. Foi descobrir a solidariedade, descobrir a possibilidade de viver em grupo, descobrir que em grupo nós somos mais fortes, que olhando nos olhos do meu companheiro, eu me vejo dentro desses olhos. A fome do meu companheiro é a minha fome. O risco que ele corre é o risco que eu corro. Para me defender, eu tenho que defendê-lo. E é isto que está presente, sim, hoje, dentro de nós. Você que nos assiste aqui e agora, nós somos um bloco. Nós somos Nós somos seres humanos inteiramente unidos e abraçados num grande círculo de transformação. Continuamos no próximo bloco. No intervalo, doutora Lídia, você estava lembrando um outro fato que mobilizou muito o mundo, que foi aquele atentado também em Madrid. Com centenas de mortes, uma coisa muito dramática, de muito impacto. A fumaça não tinha se dissipado no ar ainda, quando apareceu numa janela a primeira faixa. E a primeira apareceu numa janela de Barcelona, que tem uma certa rivalidade com Madrid, que no futebol fica muito óbvia. A faixa dizia, somos todos madrilenhos. A outra dizia, estávamos todos naquele trem. Essa faixa, que apareceu primeiro em Barcelona, imediatamente depois aparece em Granada, aparece em Valência, aparece em Paris, aparece em Londres, aparece em Berlim, aparece em Nova York e em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estávamos todos naquele trem. No dia seguinte, no mundo inteiro, passeatas com luzes na mão. Que nunca mais se repita. Muitos mais de nós estávamos nessas passeatas, muito mais de nós estávamos pintando faixas e colocando em nossas janelas do que a meia dúzia de malucos fanáticos que explodiram aqueles trens. É isto que nós somos, é isto que nos representa. A grandiosidade do ser humano é justamente a alma humana. O grandioso é aquilo que a gente faz do nada, de repente, de forma tão simples, no dia a dia. Por que será, né, Lídia? Essa grandiosidade, ela se reflete tanto no dia a dia e não está. Não está do mesmo jeito que não está na notícia do jornal. Essa imagem que reforça a ideia de que o mundo está perdido é muito nefasta para os nossos jovens. É tão comum a gente ouvir a frase de alguém dizendo para um adolescente, aproveita a vida agora, porque depois, esta festa acaba. Isto é tão falso e isto é tão cruel. Se nós tiramos dos nossos jovens a perspectiva de uma vida adulta, interessante, rica, por que que ele não há de cheirar todas e comer todas e fumar todas se a festa é agora e depois acaba?
nós passamos para os nossos jovens uma imagem muito triste do universo adulto. Nós passamos para os nossos filhos a imagem de que o trabalho é um fardo que a gente carrega enquanto não vem a aposentadoria. Que o casamento é uma gaiola, são grilhões. Lá vem a noiva toda enfeistada. Coitada dela, vai ser enforcada. Os filhos são um peso, uma responsabilidade. Com esta imagem, por que a gente se espanta quando o jovem diz, eu estou fora, não é isso que eu quero para mim? E o pior, Cristina, é que isso é mentira. O trabalho cansa, mas ele não é só um fardo que a gente carrega, é também um espaço de desafios interessantes, de crescimento, de desenvolvimento. É importante, sim, a gente fazer uma escolha amorosa com intenção de permanência, porque isso dá força, isso ajuda nos momentos difíceis da vida. Os filhos são um constante desafio, um renovar. Se a gente magno da vida. Se a gente pudesse passar para os nossos jovens esta ideia de que há desafios interessantes à espera dele na vida adulta, de que vale a pena sim escolher uma parceria e se guardar para a relação amorosa, que os filhos são mesmo uma grande revolução na vida da gente, e lembrar que eles pagam adiantado, que durante toda aquela primeira infância aquilo é puro encantamento. Claro! E que quando chegar aquela contestação do período adolescente, a gente tem que lembrar que eles estão sacando de uma conta que tem fundo sim, porque eles investiram ali. E nos ensinam muito nessa fase da adolescência. Eu tenho horror quando alguém diz que tem filho aborrecente. Bom, outro dia eu tenho um verdadeiro horror para isso. Outro dia me convidaram para fazer uma palestra sobre os aborrecentes. Eu digo, estou fora. Nós somos os aborrecentes. Nós é que queremos jogar eles para baixo. Talvez movidos muitas vezes pela inveja de tanta juventude, de tanta beleza, de tanta vontade de ser e capacidade de fazer. Então, lembra de um filme do Spielberg que chamava De Volta para o Futuro, número 3? O 3 eu não aguentei. Não você devia. A máquina encrenca no número 3. E vai acontecer alguma coisa que não podia acontecer de jeito nenhum. A Jennifer, de 16 anos, vai cruzar no umbral da porta de casa com a Jennifer com 40 e tantos anos. E elas se olham, e elas se reconhecem, e elas se assustam. A de 16 anos olha para a mulher de 40 e tantos, acabada, triste, cinzenta, e diz, eu não quero ficar como ela. E a de 40 e tantos anos olha para a jovem de 16 que ela foi, e disse, eu não quero que você fique como eu. Eu queria te ensinar, para que você não caísse nos mesmos erros. Mas esta conversa fica impossível assim. Assim fica impossível, mas talvez a gente devesse se lembrar de um símbolo que foi muito mal interpretado pela humanidade durante um certo tempo, especialmente no Ocidente, que é o símbolo da cruz. Quer dizer, quando Cristo veio à Terra, ele veio dizendo assim, eu trouxe a boa nova. Puxa, a boa nova é a boa notícia. Agora, o que acontece? Rapidamente fizeram a primeira marca, né? Eu que trabalho com marcas, né? A primeira marca super bem sucedida foi a cruz, e toda a interpretação da chamada Boa Nova, que foi de fato o que Cristo veio fazer, foi transformada numa, assim, na passagem cruel para o paraíso. Quer dizer, isso daqui é o inferno que nós precisamos aguentar. Todos nós nascemos tendo que arrastar essa cruz horrorosa da existência. Essa é uma das interpretações. Isso daí está no inconsciente coletivo. A boa nova provavelmente era a paz na terra aos homens de boa vontade. E, no entanto, quantas iniquidades vêm sendo cometidas em nome desta cruz. Por isso que eu digo, quer dizer, é a loucura de uma interpretação ideológica que vai servir alguma ideologia. Dos chamados bastidores da notícia, né? Aquela mesma ideologia que faz com que alguém diga que se sangra, vende, né? O Ricardo Carvalho, nosso diretor, estava há pouco lembrando a gente, antes da gente começar a gravação, ele se lembrou desses horrores de ser jornalista, num momento em que, por exemplo, para contar